E aí, gente bonita, pra quem não me conhece, eu sou a Nelly de Jesus, ou você pode me chamar de Outono, muito prazer. E eu sei que tá com teias de aranha nesse canal, mas eu voltei pra gente conversar aqui sobre papo de autoconhecimento, que é algo que eu amo muito, né? Eu acho que nos ajuda a nos tornarmos nossa melhor versão. Fé no autoconhecimento e fé nos processos, que é o modo pelo qual a gente constrói, a gente adquire autoconhecimento. E nesse vídeo a gente vai falar sobre como descobrir se você está se fazendo de vítima. E eu já digo logo assim de cara que isso aqui é papo de gente grande, e papo de gente grande não necessariamente está atrelado à idade. Então você pode ser uma pessoa super jovem, mas que você já está preparada aí para essa conversa. Você pode ser uma pessoa muito mais madura aí, né, no sentido da idade mesmo. E a conversa que a gente vai ter aqui vai te incomodar. E quero te dizer que o objetivo deste canal é, de certa forma, causar comichão e causar incômodos. Porque se te acessa e te incomoda, certamente é porque acessou seu campo aí e tem alguma coisa relacionada à sua conduta e ao seu modo de viver. E é claro, trago aqui pra vocês, sempre que eu trago aqui pra vocês é porque de algum modo já passou por mim, né? Lógico. E aí eu tava fazendo as anotações sobre isso, então algumas coisas que você vai ouvir aqui nesse vídeo, você vai ouvir sobre sentimento de culpa, de auto-julgamento ou de vitimização. Eu estou com a minha cola, lógico, porque tem muito tempo que eu não gravo vídeo assim. E eu anotei uns 3 sintomas, e no final é lógico, porque não adianta eu vir aqui falar sobre sintomas e não falar como fazer pra resolver ou pra um caminho que se possa resolver ou melhorar toda essa questão, né, de ser uma grande vítima da vida, ou se colocar nesse lugar de grande vítima da vida, porque a gente não tá aqui pra jogar problemas na sua cara, a gente tá aqui pra buscar soluções em conjunto e te ajudar nisso aí, beleza? Então, desde já, obrigada por estar aqui nesse vídeo e nesse canal. Então, vamos lá. O primeiro sintoma que eu anotei aqui. Antes de falar do sintoma, eu tenho vivido um processo de autoconhecimento muito mais aprofundado de algum tempo pra cá. E em um desses estudos, né, que os estudos que eu tenho feito nos 3, 4 últimos meses pra cá, mais aprofundado, fazendo treinamento, tem uma frase que assim, é a primeira fase de impacto desse treinamento. Quem não conhece, Elaine Ourives, pode colocar aí no Instagram, eu tenho feito um treinamento dela. E ela fala de cara assim: você é 100% responsável pela sua vida, pelo que tá na sua vida. E isso, se você é uma pessoa que se coloca muito nesse lugar de vítima, você já vai achar um grande estranhamento, um pouco além da normalidade com essa frase. Mas essa frase, ela é muito genial, porque assim, o fato de eu ser 100% responsável pela minha vida e pelo que acontece na minha vida, são duas perspectivas. Caramba, ai meu Deus, que bom que eu sou 100% responsável. E meio pavor de, ai meu Deus, eu sou 100% responsável. Porque se eu sou 100% responsável, significa que depende exclusivamente de mim pra onde eu vou, o modo que eu vou caminhar, ou o modo que eu vou administrar as coisas que aparecem na minha vida. E é sobre isso que a gente vai falar. E aí vamos falar dos sintomas, né? O grande primeiro sintoma de uma pessoa que se coloca nesse grande lugar de vítima é que a culpa é sempre do outro ou de alguma coisa externa a ela. Ou seja, se ela tá passando por um problema, se ela tá passando por uma questão, é sempre um problema do outro. Vai ter sempre culpados, né? A Elaine Ourives fala de atores. Ela usa esse termo. Tem sempre atores da minha história que são os responsáveis por eu estar onde eu estou. E aí não necessariamente são pessoas. Pode ser, você pode botar a culpa na política, você pode colocar a culpa, sei lá, no SUS, você pode arrumar estruturas e questões, assim, além de pessoas, que justifique o lugar que você está. Eu acho que eu já fiz algum vídeo falando um pouco sobre isso. E aí, para pra pensar. Se tudo que te acontece de ruim é responsabilidade de algo externo, tudo que acontece de bom, provavelmente também, né? Então significa que as coisas que acontecem de bom na tua vida, nada é mérito seu. E aqui eu não estou falando de meritocracia, tá? Isso aqui é uma outra conversa, mas estou falando sobre essa questão de tirar a responsabilidade de si
e dizer que... E apontar grandes culpados. Toda vez que você vê alguém que aponta grandes culpados, saiba que essa pessoa, e talvez essa pessoa seja você, e tá tudo bem, estamos aqui para melhorar isso e nos tornarmos nossa melhor versão. É provável que você seja essa pessoa que sempre delega, assim, grandes culpados para as situações da sua vida. Quando, na verdade, eu retorno à primeira frase, nós somos 100% responsáveis pela nossa vida e pelo que está na nossa vida. E isso nos leva ao segundo sintoma que eu anotei, tem muito no discurso dessas pessoas, e aí esse é um discurso muito de culpa e de auto-julgamento, que é aquele discurso assim: se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse feito diferente, se tal coisa tivesse acontecido diferente. Muito falando sobre todas as possibilidades diferentes do que foi feito anteriormente, que não foi feito e acarretou talvez na situação que essa pessoa esteja. Tá, Nelly, mas como isso é um sintoma de uma pessoa que se coloca como vítima? Porque para pensar comigo, se a pessoa coloca sempre a responsabilidade no que foi feito, ela tira a responsabilidade dela por uma questão temporal. O que isso significa? A gente não tá conversando aqui, tá, o que eu posso fazer agora? A partir do que eu tenho agora, o que eu posso fazer agora que vai mudar ou que vai intervir num acontecimento do futuro? Não, porque ela tá atrelada e agarrada ao que foi feito no passado e ao que ela poderia ter feito no passado. Só que o que essa pessoa poderia ter feito no passado, ela não pode mais. Então, ela tira um pouco a responsabilidade. Ela tira a responsabilidade, porque o que passou, passou, ela não pode mexer. Então, se eu tivesse feito diferente, é muito essa coisa do eu não posso fazer mais nada, sabe? Eu não posso fazer mais nada porque eu deveria ter feito diferente. Sendo que você pode fazer diferente, só que a gente pode modificar, transformar e fazer algo no presente. Mas no passado isso não é possível. E por isso, esse discurso é um discurso confortável, e não entenda conforto como estou muito bem onde eu estou, não é isso. Mas confortável que eu não preciso mudar, porque se eu tivesse feito, eu não posso mais fazer, porque já passou. Mas se eu tivesse feito, então é um lugar confortável, porque eu não preciso gerar mudança no presente ou mudança agora. Porque o que foi, eu não consigo mudar o que foi, mas eu não olho nem atento pro presente, que é um lugar temporal que eu posso fazer algo. Isso não passa pela cabeça da pessoa, entendeu? Então, é uma forma de acreditar tudo que está acontecendo a ela a uma coisa que já foi. E assim, aqui tem muito a questão da culpa e do auto-julgamento, né? Isso é uma coisa que pega muito, porque a gente se culpa e se julga o tempo todo por coisas que a gente fez. Se a gente não se perdoar, a gente vai viver com aquilo encangado, né? Agarrado. E essa semana aconteceu uma coisa muito interessante, que eu tava pensando hoje, tava conversando com umas amigas minhas a respeito ontem. Eu sou uma pessoa que tô sempre buscando autoconhecimento e, assim, sou uma pessoa que sou vista como uma pessoa muito correta, como uma pessoa muito responsável e tudo mais. E eu fiz uma cagada outro dia. Cometi um erro, assim, cometi um erro, mas tava bem, assim, assumindo a responsabilidade do que estava fazendo. Mas talvez não como um peso de erro. Nem sei se dá pra usar esse termo, né? Eu fiz uma escolha, e essa escolha, ela é meio considerada errada, não sei, enfim. Mas era uma escolha referente a mim e tudo mais. Beleza. E aí eu compartilhando com as minhas amigas, rolou uma quebra de expectativa delas, assim, que recebeu essa informação. E essa quebra de expectativa justamente desse lugar, assim, Daniele muito responsável, Daniele que é muito correta, que não sei o quê. E aí, correta não é nada sobre ofender ninguém, nada sobre isso, não, assim. Era uma coisa que eu fiz em relação a mim e que gerou essa quebra de expectativa nelas. Só que o que há aqui? Quando eu contei que gerou essa quebra de expectativa nelas, bateu em mim, assim. E a reação delas devolveu. E beleza, conversamos e tudo mais, elas foram embora. Cara, aquilo ficou rondando, sabe? Ficou no meu campo. Me gerou um incômodo, não por elas, não pela quebra de expectativa, mas porque acessou alguma coisa em mim.
que é o que tá relacionado à culpa, ao auto-julgamento, que tá sempre relacionado a alguma crença que a gente tem. E aí eu tava pensando hoje a respeito disso, e eu lembrei da época que eu me separei. Que eu tive um relacionamento de, sei lá, 9 anos, alguma coisa assim. E eu me separei, foi uma coisa que partiu de mim, a outra pessoa não queria, e todas as pessoas do entorno da nossa convivência queria de alguma forma ajudar, mas ajudar pra manter o casal, voltar com o casal, né, manter ele unido de novo, enfim, só que já tínhamos nos separado, e foi uma decisão que eu tomei. E nessa época foi um verdadeiro caos psicológico pra mim, porque eu tava quebrando princípios que eu acreditava. Falei, pô, casamento é para sempre. Acho que todo mundo casa assim, né? Mas eu tinha princípios muito fundamentados ali na raiz da igreja, enfim. E eu tava tendo que lidar com a quebra de um princípio meu. Eu já tava nesse lugar. E eu lembro que naquela época era isso, não é sobre estou do lado de um, não estou do lado do outro, mas como as pessoas queriam que a gente voltasse, e eu era a única que tava bancando a minha decisão. Todas as outras pessoas do entorno, né, da nossa convivência queriam que a gente voltasse. Então eu comecei a me sentir inapropriada. E eu comecei a me sentir nesse lugar de... Porque eu sempre fui porque foi uma puta quebra de expectativa generalizada, né, da Aniele ter essa atitude. E aí eu fui daquela pessoa, né, recatada do lar, muito, muito correta, que não sei o quê, pra uma não muito recomendada pra sociedade, sabe? Pra um estranhamento ali. E eu tava tendo que lidar com essa crença, não sei se era uma crença que eu estava construindo. Na verdade, acho que por uma quebra de crença que eu tinha, né, de ser muito correta e tudo mais. Nesse lugar dos moldes, ser muito correta nesse âmbito do que se tem como molde social, e eu tava lidando com uma quebra de princípio meu, então assim, nossa, aquela época foi sinistra, porque eu tava tendo que trabalhar aquilo em mim, e estava tendo que trabalhar aquilo em mim sozinha, porque eu decidi trabalhar sozinha, porque tinha uma galera cuidando da outra pessoa, e tudo bem, foi uma escolha, e eu escolhi dar conta sozinha. E aí, pensando hoje sobre ontem, né, que eu tive essa conversa com as meninas e aí surgiu essa quebra de expectativa delas, eu falei, achei. Assim, tipo, encontrei aonde acessou e encontrei por que está no meu campo. E identifiquei aqui por que isso tá me causando desconforto. Porque me engatilhou nesse lugar da Aniele recatada do lar e correta e responsável e perfeita. E aí eu comecei comecei a ter uma conversa interna e, enfim, limpar sentimento de culpa e tudo mais, porque eu entrei nesse lugar do sentimento de culpa e de auto-julgamento. Eu comecei a pirar, assim, o que as pessoas iam pensar, se soubesse, que não sei o quê. E aí eu falei, não, pera lá, primeiramente, Aniele, e aqui, primeiramente, seja lá quem estiver aí do outro lado me assistindo. Se você é dessas pessoas... não tem nada de errado em ser super correto e tudo mais, mas geralmente essas pessoas, sabe, muito correta, muito certa, muito ajustada ali nas paradas, quando falha com alguma coisa, vira uma tempestade num copo d'água, vira um caos, pega o chicote e começa a se punir grandemente. Isso é da infância, por algum motivo na infância. Não sei se na infância você precisava ser aquela criança, se você era aquela criança que nunca dava problema, tudo pode ter a ver. E você ou você precisou ser essa criança que não dava problema e tudo mais, e aí você não sabe lidar muito bem com o erro, né? Eu lembro de uma mensagem que eu vi uma vez, que eu falei pra alguma pessoa no Instagram, não, no WhatsApp, que eu tava muito mal com alguma coisa, e eu me esforcei muito pra lembrar o que era essa tal coisa. Já tinha passado um tempo e eu não lembrava. Então, assim, em algum momento você simplesmente sabe o que vai acontecer, vai esquecer esse grande gafe que você acha que você deu na vida e que você errou, e ai meu Deus, porque assim, aí eu comecei a minha conversa interna e trago aqui pra vocês. Cara, eu não sou um alecrim dourado que nunca mais vou errar porque eu estou num grande processo de autoconhecimento, porque eu tô evoluída. Ok, estou evoluindo cada vez mais. A ideia é essa. Mas no processo eu vou errar e tá tudo bem. E aí como você lida com o erro? Você lida com o erro de maneira punitiva? Você se pune quando erra? Ou você pega aquele erro, cai a ficha, foi uma coisa assim... Ontem foi uma coisa assim...
ok, tava fazendo desse jeito, mas acho que não precisa ser desse jeito, né? A gente pode voltar ali pros termos, pros princípios, sei lá, pros valores corretos da minha cabeça que eu construí. Beleza. Mas o que eu aprendo com o erro, né? O que eu aprendo com esse fato ocorrido que eu identifiquei pra mim como um erro e que eu vou ajustar e vou usar isso de sabedoria ou vou aprender alguma coisa com isso que é diferente de me punir, até porque se punir não vai te levar pra lugar nenhum. Você só vai ser uma pessoa que não tem amor próprio, porque no primeiro erro você fica se punindo grandemente, sabe? E aí, por que que eu dei uma embicada pra esse lado, né? Justamente por essa questão de auto-julgamento e de culpa, sabe? Ok, vamos errar. Inclusive, eu só tenho 30 anos. O tanto de vida que tem aí, eu vou errar muito, sabe? Eu tenho 32 e mais pra frente tem muita vida pra viver e muito erro pra errar, inclusive. E aí, um parênteses aqui. Não tem problema você quebrar a expectativa do outro, sabe? Porque a expectativa do outro é do outro. Mas é isso. Quando é que o negócio bate e volta? Quando é que você quebra a expectativa do outro, aquilo volta pra você? Quando dá match com alguma crença que tu tem lá de trás, entendeu? Lá da infância, lá instaladinha, que te gera um incômodo. E aí é muito interessante, assim, porque eu pensando sobre esse erro, eu fiquei... Sabe quando... E aí eu trago um outro gancho. Quando alguma coisa na outra pessoa te incomoda... Deixa eu te falar, quando alguma coisa na outra pessoa te incomoda, é porque tá em você, não tem nada a ver com outra pessoa. Porque entrou numa frequência e acessou alguma coisa em você. Então, o incômodo em relação a outra pessoa é uma questão inteiramente sua. Então, vai averiguar, porque isso é sintoma de alguma raiz que tá aí nas suas emoções e você precisa averiguar. Beleza, então falamos aqui. Sintoma 1, a culpa é sempre do outro... O 2, é a pessoa que tá agarrada ao passado e aí fica no e se eu tivesse feito diferente, tirando a responsabilidade pro que pode ser feito agora, no presente. Eu anotei aqui uma outra que nem estava anotado, né? Que é pessoas que levam tudo pro pessoal e acha que todas as outras pessoas e todos os movimentos das outras pessoas têm a ver com ela. E assim, se faz alguma coisa que ela não gosta, acha que fez pra atingir ela. Ou fez por causa de... Sabe, é como se aquele famoso ter o rei na barriga e achar que o mundo gira em torno dela. E não gira. Tipo assim, não gira. Tá todo mundo vivendo a própria vida, assim. Então, percebe dar uma investigada se tem alguma coisa aí que tu fala, isso aqui me incomoda. Não gostei dessa fala da Daniele. Não gostou, então vai investigar, porque é alguma coisa em você. Beleza, Daniele, entendi. Você falou aí das coisas, tô pensando aqui, tô averiguando. O que eu posso fazer em relação a isso? Não quero ficar neste lugar de vítima. Porque pra pensar, se tudo que me acontece tem a ver com o que tá fora, nada do que eu posso fazer pode mudar a minha realidade, porque não é responsabilidade minha. Como se a minha vida não fosse responsabilidade minha. Que eu tivesse num grande mar e o vento batesse e eu só, sabe, tivesse indo de acordo com o vento. Enquanto, na verdade, não é assim. E aí eu anotei algumas coisas, né? O que se fazer? Primeiro, assumir a responsabilidade da sua vida. E assumir 100% de responsabilidade sobre a sua vida, sobre o que tá na sua vida e sobre o que te acontece. Porque o que tá na sua vida é uma permissão... Ou chegou, e você tá lidando com isso, ou é alguma coisa que você tá rendendo. Que já era pra não tá, mas você tá rendendo ali. E você tá cedendo, ou algo que você tá aceitando na sua vida. Só tá na minha vida que eu aceito na minha vida. Ponto. Então, assim... assumir essa responsabilidade. E aí eu coloquei uns questionamentos aqui, né? Você tá vivendo a mesma coisa há muitos anos, sabe? Parece ciclo que se repete. Ciclo que se repete. Então, de algum modo, você simplesmente não está assumindo as coisas e mudando o quadro, mudando a direção pra movimentar errado. Você tá fazendo as mesmas coisas e estão acontecendo as mesmas coisas na sua vida. Então, assim, uma coisa pra se pensar. O que tu vai fazer de diferente em relação a isso? Talvez há ciclos que se repitam na sua vida. Seja seu auto-observador, adoro essa palavra de se auto-observar. Porque comigo funciona assim, tem funcionado assim, que foi algo que eu aprendi. Na minha vida, eu quero não julgar ninguém, eu quero, assim, entender que tudo que
que assim, que eu sou responsável por tudo e que eu não tenho que julgar o outro, porque toda vez que eu tô julgando o outro, eu tô vibrando isso pra mim, toda vez que eu tô... É assim, a vida, eu ouvi isso em algum lugar, não lembro onde, tem muito tempo. A vida, ela é tipo uma caverna que você grita, aí quando você grita ou fala alguma coisa, ela emite eco, porque... Desculpa, porque é uma caverna. Então assim, a vida é assim, o que você grita pra vida e você ouve de eco é o que a vida retorna, sabe? Então, não, se você... É a lei da semente, da colheita, da semeadura, enfim, essa, sabe? É isso. Se eu grito pro universo alegria, felicidade, é assim que ele vai me devolver. O que eu tô dizendo? Que é assim que você vai ver a vida. Você vê a vida como você é. E ser o auto-observador é assim, eu busco sempre, então, não julgar as pessoas, não vibrar coisas ruins, não ter ranço, essas coisas. Só que eu sou humana e às vezes essa sensação aparece, esse sentimento aparece. Mas quando você é seu auto-observador, você identifica e você muda, você vira chave, você muda a frequência. Se é uma coisa que você não quer. Então, seja seu auto-observador. Isso aqui é maravilhoso. E aí tem uma coisa, né, que as pessoas, elas sempre estão querendo mudar o outro a partir dos próprios padrões. Só que o fato de você discordar em alguma coisa com o outro não significa que o outro tá errado. Só significa que é o modo que ele acha que é certo de viver. Então, assim, ou você sai, deixa pra lá, ou o que você pode fazer em relação a isso pra tornar a situação mais agradável, enfim. O que eu tô querendo dizer é que as pessoas não vão se modular pra te agradar, e acho que nem deveriam, né? Assim, a gente ajusta pra convivência, mas se mudar completamente em prol do outro, é uma coisa assim, que não deveria rolar, né? Se rola é meio esquisita e alguém não está muito feliz. O que você pode fazer de diferente? Qual o aprendizado? Já falei aqui em relação à culpa, auto-julgamento, essas coisas. E isso aqui eu também já falei, que você não é um alecrim dourado, que não vai mais cometer erros, que não vai... Ou que... Não, só acontece contigo. Todo mundo funciona diferente, mas você de fato é a grande vítima e tudo mais. E as coisas é o seu contexto, você tá num contexto porque te colocaram nesse contexto, que não sei o quê, e a culpa é do outro mesmo, e a culpa é do governo, e a culpa é do... sei lá. A culpa é dos seus grandes culpados aí. Enfim, mas acho que é uma coisa a se pensar, e uma coisa importante, né? Porque... é isso, o que é melhor? Eu achar que o universo inteiro que rege o que eu faço da vida e como minha vida acontece, ou eu ser 100% responsável da minha vida? Cara, eu prefiro ser 100% responsável pela minha vida. Isso é vida adulta. Seja responsável pela sua vida. E se investiga com sinceridade. Será? Às vezes eu me vejo me colocando como vítima. Eu falei, opa, não sou vítima nada. Vambora fazer o que tem que fazer. E seguir em frente e... Apareceu problemas, veja como desafio, veja como oportunidade e segue, vai fazer as coisas que você tem que fazer, sabe? Enfim, não sei como encerrar este vídeo, mas obrigada você que assistiu até aqui. Eu vou voltar, tem muita coisa pra falar, tinha muita coisa pra... muitos vídeos de assuntos que eu quis falar e que eu não gravei, mas que eu vou gravar e a gente vai voltar a papear aqui. Obrigada por assistir até aqui, até o próximo vídeo.